Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer um breve vídeo, esclarecendo acerca de um texto bíblico que tem sido muito distorcido e deturpado por algumas correntes religiosas, né? Por exemplo, pelas testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, tem deturpado essa passagem de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Então veja bem, de que fala essa perícope? Essa perícope fala de Lázaro e o rico. Aí o que acontece? Então grupos como os adventistas do sétimo dia e testemunho de Jeová, eles duvidam da literalidade dessa perícope. Diz que foi apenas uma parábola contada por Jesus. Então, quando as pessoas se deparam com esse texto, que encontram no título do texto da perícope em cima, a parábola do rico e Lázaro, logo imaginam que se tratam verdadeiramente de uma parábola, porque traz o título Parábola do rico e Lázaro. Se é parábola, então é parábola. Então veja bem, mas será que os textos originais eles tinham títulos? Claro que não. Os títulos são colocados pelos tradutores, certo? Então vocês encontram títulos, mas nas traduções das Bíblias, mas vocês não encontram os títulos nos manuscritos originais. É fato que nós não temos disponíveis, nós não temos mais manuscritos originais, mas nós temos cópias de manuscritos, certo? Então, se você pega um texto, um manuscrito antigo, vamos fazer uma comparação do quarto século, como códices sinaíticos, o códice vaticanos, por exemplo, você vai ver que não tem ponto, vírgula, que separavam as palavras, certo? E nem tampouco tinham títulos, nem capítulos, nem versículos, que foram adicionados posteriormente, certo? Então é isso que vocês precisam enfatizar. Então essa narrativa que Jesus faz é uma narrativa histórica. Por quê? Porque não é comum e não é do próprio estilo de Jesus narrar uma parábola citando nomes de pessoas. Então vocês podem analisar as parábolas que Jesus cita, ele não cita nomes de pessoas, mas nessa narrativa de Lázaro e o rico, Jesus cita o nome de Lázaro. E por que essa narrativa ela tem tudo para ser verdade? Primeiro que tudo, precisamos entender que a ideia de uma vida consciente após a morte já havia florescido ali no seio do judaísmo. Então, grupos como os fariseus, por exemplo, eles acreditavam na vida pós-morte, na vida após a morte. Quem duvidava da vida após a morte eram os saduceus, que podemos dizer que eram os céticos do judaísmo. Eles duvidavam da ressurreição, os saduceus. E não apenas da ressurreição, mas os saduceus também não acreditavam nas demais partes das Escrituras. Os saduceus acreditavam somente na Torá, ou seja, na lei. Então, eles desprezavam os demais escritos, Nevim e Ketuvim, negavam a inspiração desses escritos. Então, enquanto que tanto os fariseus como os seguidores de Jesus acreditavam na vida pós-morte e acreditavam também na plenitude das escrituras hebraicas, né? Ou seja, lei, profetas e escritos. Então veja bem, então quando nós olhamos, nós observamos a cultura judaica naquela época, nós percebemos, e principalmente quando nós nos dispomos, né, de obras literárias do judaísmo naquela época, nós vemos claramente que ele já tinha uma ideia de uma vida consciente após a morte. Por exemplo, os Salmos de Salomão,
o livro de Jubileus, o quarto Esdras, né? E muitas outras obras que dá a ideia de uma vida consciente após a morte. Então, mas por que isso não está muito claro no Antigo Testamento? Porque a revelação ela é progressiva, certo? Ela vem acontecendo gradativamente. Então, na época, eles ainda não tinham uma ideia clara do que acontecia após a morte. Então, por isso que nós encontramos algumas passagens conflitantes e difíceis de serem decifradas, certo? E que no Novo Testamento nós vamos compreender claramente. Então, o que acontece? Quando vamos aqui para o mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículo 36 em diante, veja o que diz. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, o Shalom Aleichem, no hebraico. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então vejam, por que os discípulos pensavam que viam um espírito quando Jesus apareceu ressuscitado no meio deles? Porque eles acreditavam na existência de espíritos, senão eles não iam pensar nisso. E Jesus não negou a existência de espíritos e nem negou a possibilidade de que eles pudessem aparecer. Jesus apenas disse que não era um espírito que estava ali, era um ser real, ele ressuscitado ali em carne, certo? Ele fisicamente ressuscitado. E isso também destrói a falsa teologia das Testemunhas de Jeová, que diz que Jesus ressuscitou em espírito. Então veja mais, que quando vamos aqui para Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o que é que diz? Atos dos Apóstolos 23, do versículo 6 ao 8, diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensões entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Por que a multidão se dividiu? Porque os fariseus tinham pontos semelhantes aos cristãos, no tocante a algumas doutrinas, no que diz respeito à imortalidade da alma, no que diz respeito à ressurreição dos mortos, e aqui vocês vão entender. Então veja bem, só que os saduceus negavam isso, os saduceus negavam tudo isso. E acontece, ali o versículo 7 diz: E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8: Porque os saduceus dizem que não há ressurreição para os saduceus, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa. Então, enquanto os saduceus negavam a existência de anjos, a existência de imortalidade, negavam a imortalidade da alma, né? Então, o que acontece? E negavam a ressurreição, os fariseus admitiam tanto a ressurreição, como a imortalidade da alma, como a existência de anjos, certo? Então, ficou claro? Então, nós não podemos dizer aqui que esses espíritos que se trata de anjos, porque aqui o texto faz uma distinção entre espíritos e anjos, certo? Veja bem no texto, como o texto diz, né? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa, certo? Então fica claro aqui. Então os fariseus, como os cristãos, acreditavam que havia ressurreição, acreditavam na existência de anjos, né? E acreditavam em uma existência consciente após a morte. Então essa ideia de sono da alma é uma ideia adventista, Testemunho de Jeová, mas não cristã. O cristianismo desde seus primórdios nunca acreditou numa ideia de sono da alma, certo? Não fica aqui esclarecido? Então que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.